Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia eu quero meditar com os irmãos uma palavra que está no Salmo 115, do primeiro versículo ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. O Salmo 115 é um salmo de ação de graças a Deus pelas bênçãos concedidas do Senhor. E no primeiro versículo, a palavra do Senhor nos diz que toda a glória tem que ser dada ao nome do Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, o versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém, e não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Somente o Senhor dos senhores, que merece toda adoração. No versículo 2, há uma pergunta. Diz assim: Por que dirão: onde está o seu Deus? E no versículo 3 vem a resposta: Mas o nosso Deus está nos céus, que faz tudo o que lhe apraz. Em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz: Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, tanto as visíveis como as invisíveis, como os tronos, reinos, governantes, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, somente o Senhor, ele merece toda adoração. E eu quero aqui nesse momento fazer uma comparação entre o verdadeiro Deus e os ídolos. Entre o verdadeiro Senhor e os ídolos. No versículo 4, diz que os ídolos são feitos por mãos de homens. Agora, o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, ele não é uma criação como nós. Deus não foi criado por ninguém. A palavra do Senhor nos afirma isso. Em Salmos 90 e o verso 2, que diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus não foi criado por ninguém, e de eternidade em eternidade, ele é Deus. No versículo 4 diz: Os ídolos têm boca, mas não falam. Mas o verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, a palavra do Senhor no Salmos 29 nos diz o quanto a sua voz é poderosa e cheia de majestade. Um certo dia, Jesus estava em Cafarnaum e um oficial se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, o meu servo está enfermo, está paralisado. E Jesus lhe disse que iria até lá, mas o oficial falou: Eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa, mas se o Senhor disser somente uma palavra, eu sei que ele ficará curado. Jesus ficou tão maravilhado com a fé desse oficial que Jesus disse: Olha, em Israel eu nunca vi alguém com tanta fé assim. E Jesus disse para o oficial: Vai, e como crestes, seja feito. Apenas uma palavra do Senhor, o verdadeiro Deus, ele pode mudar o rumo da sua história. Aí a palavra do Senhor continua dizendo: Os ídolos têm olhos, mas não vê. No Salmos 34, verso 15, a parte A diz assim: que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Em Apocalipse, na revelação a João, ele descreve os olhos do Senhor, dizendo que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem,
E no versículo 15 do Salmos 34, a parte B diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor. O verdadeiro Deus, ele ouve. Os ídolos têm nariz, mas não cheiram. Olha que interessante que diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 15. Diz assim: somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Esse aroma é percebido de forma diferente. Há dois aromas que chegam na narina de Deus. O aroma dos que estão sendo salvos e o aroma dos que estão perecendo. Para os que estão perecendo, o seu cheiro é terrível diante as narinas do Senhor. É cheiro de morte, cheiro de condenação. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume que dá vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero te dizer que diante as narinas do Senhor, o seu cheiro é de morte e de condenação. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, o seu cheiro é como um perfume diante de Deus. Os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Em Isaías, no capítulo 59, o primeiro versículo, a parte A diz assim, que o verdadeiro Deus, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Os ídolos têm pés, mas não andam. Mas o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, em Apocalipse, João, no capítulo 1, ele vê o Filho do Homem e ele descreve dizendo que os seus pés era como bronze polido refinado numa fornalha. Diante dessa simples comparação que fiz aqui, porque o verdadeiro Deus, ele é muito mais do que essa simples comparação que eu fiz. Mas eu quero convidar você a prestar adoração ao verdadeiro Deus, porque no versículo 8 do Salmo 115 que eu li, diz que aqueles que fazem e confiam em ídolos se tornam semelhantes a eles. Então, neste dia eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo e adorar e prestar adoração a Ele, que somente Ele merece toda adoração. Jesus entregou a sua vida por amor a você e somente Ele merece ser adorado. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.